O PPA, que agora há pouco acabamos de votar o seu relatório, ele trabalha, por exemplo, com 4 eixos programáticos importantes. O social, com 2,5 trilhões, a infraestrutura, com 1,2 aproximadamente trilhão, o chamado desenvolvimento produtivo e ambiental, com 668 bilhões, e os chamados especiais, com 104 bilhões de reais. Os especiais compreendem fronteira, defesa, economia solidária. Então é importante que eu diria até o encontro desses 4 programas, que somados representam para os próximos 4 anos do país algo na ordem de 4,5 trilhões. Essas questões devem ter uma guarida, devem ter um amparo, devem ser constituídos também dentro de uma estrutura bem pensada em nível nacional que permita com que cada ação chegue na ponta, com que cada iniciativa possa chegar nos municípios, que verdadeiramente a infraestrutura, a área da saúde e da educação, o desenvolvimento econômico e produtivo local, as questões ambientais, tão necessárias para a gente aportar agora nesse próximo código que nós vamos votar ainda a semana que vem. Portanto, é fundamental que discutamos isso, como vamos proceder do ponto de vista da distribuição dos recursos. De que forma responsável? Acompanhei recentemente, senador Pimentel, uma matéria que fala de gastos, inclusive, com um certo nível de desvirtuamento. Não do ponto de vista do desvio do dinheiro ou a malversação, mas do desvio de finalidade de municípios que recebem recursos dos royalties. Portanto, se fizermos essa nova pactuação, se estabelecermos, inclusive, novos parâmetros, que devem ter como referência FPE, FPM, os indicadores de cada município, nós vamos ter a oportunidade de promover uma justeza na aplicação dos recursos e, principalmente, justiça na distribuição dos recursos pelo nosso país afora. Então, é fundamental que façamos isso. E aí, por que nós estamos propondo que isso inicie já pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal? E do outro lado, na nossa casa vizinha ou a minha ex-casa, nós façamos isso pela Comissão de Finanças e Tributação e depois congreguemos isso enquanto apreciação dos 2 plenários. Então nós faríamos principalmente o trato com essas matérias, royalties, FPE, FPM, dívida dos estados e municípios, que é importante que a gente trabalhe isso nesse novo pacto federativo, até porque, meu caro Pimentel, não é possível, e aí eu não quero fazer nenhuma comparação, mas não é possível que estados e municípios continuem tendo uma dívida com uma taxa de juros, que é o dobro da taxa de juros praticadas pelo mesmo banco público, ou pela mesma agência de fomento, que é o BNDES, quando se relaciona com a iniciativa privada. Então, portanto, é justo que essa distribuição seja feita. Com isso, nós eliminaríamos essa verdadeira romaria de pires na mão, na direção do Executivo Nacional, para que, através de pressão, um Estado consiga isso, outro aquilo. Aí vale, numa linguagem que se usa muito, termina prevalecendo quem tem a unha maior, termina subindo na parede. Esse não pode ser o critério da política, muito menos o critério do investimento público no trato com as questões, principalmente do atendimento às carências em cada